Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de avaliação daquilo que são as informações que vamos tendo na mídia, do ponto de vista de um cristão, ou procurando tirar algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida do ponto de vista bíblico. Obrigado pela sua assistência. Bastante polémica tem havido e muita discussão a respeito daquilo que aconteceu recentemente na cidade do Porto, a propósito da final da Champions League, a Liga dos Campeões. Estava destinada para acontecer num outro país, as condições tornaram-se difíceis por causa da pandemia e a UEFA acabou por escolher a cidade do Porto, porque Portugal estava a viver um momento interessante em termos da questão das contaminações. Então foi aberto um corredor para que os adeptos ingleses, foi uma final entre duas equipas da Inglaterra, pudessem chegar a Portugal e assistir a este jogo de final. É claro que inicialmente houve uma expectativa positiva, no sentido de que Portugal estaria no centro das atenções do mundo inteiro. Muitos milhões de pessoas no mundo todo assistiram ao jogo. O jogo aconteceu num estádio em Portugal, portanto, evidentemente Portugal estaria debaixo das atenções de todos, a capacidade organizativa, etc. e tal. Depois, o próprio impacto financeiro que teria a entrada de milhares de pessoas para poderem vir assistir o jogo, a ocupação dos hotéis, que foi enorme na cidade do Porto, o consumo que estes adeptos fizeram, no entretanto, alguns vieram um bocadinho antes, puderam ter ido um bocadinho depois para aproveitar também, gozar um bocadinho de férias. Toda a gente sabe que os ingleses gostam de tirar férias em Portugal. Enfim, tudo isto trouxe uma onda de uma certa expectativa positiva. A verdade é que depois, quando finalmente os adeptos chegaram, e a informação que foi sendo dada, é que isto tudo ia acontecer em bolha, ou seja, eles iam ficar totalmente limitados entre eles e não haveria contato com outras pessoas da população portuguesa. O que já em si levantava muitas dúvidas, como é que seria possível evitar que estas pessoas estivessem em contato com pessoas, digamos, com os nativos, digamos assim. A verdade é que depois as imagens vieram a mostrar algo que acabou por criar um choque e uma resposta de parte de muita gente. Nós, em Portugal, continuamos debaixo de restrições muito significativas. Somos obrigados, por exemplo, a circular na rua com máscara. A esmagadora maioria dos adeptos ingleses não usavam máscara. Nós somos instruídos a manter as distâncias e os locais onde podemos ir comer publicamente, neste momento, os restaurantes ou algum bar, alguma coisa assim do género, mesmo que seja na esplanada, há uma limitação do número de pessoas que podem estar reunidas junto à mesa. Não houve absolutamente nenhum distanciamento. Os ingleses estavam normalmente em grandes grupos, que ultrapassavam muito as 6 ou 10 pessoas, misturavam-se entre si, interagiam, ocupavam os espaços sem preocupação de ter distanciamento ou de ter qualquer tipo de barreira entre eles. Estamos proibidos ou há uma proibição de consumo de bebidas alcoólicas em público, uma tentativa de evitar que isto possa levar a algum descontrole emocional das pessoas. Os adeptos ingleses, evidentemente, que não se coibiram de consumir grandes quantidades de cerveja em via pública, que é algo próprio da sua cultura, acabando por se envolver de vez em quando em algumas escaramuças, sendo necessária a intervenção policial. Atenção, que aconteceu muito esporadicamente, porque apesar de em vários momentos poder ser necessário, o que temos de informação é que as autoridades públicas disseram à polícia para não intervir, para deixar estes adeptos o mais à vontade possível. Enfim, ficou uma ideia da famosa expressão para inglês ver, ou seja, em Portugal, para os ingleses, tudo era permitido. Eles puderam fazer tudo aquilo que quiseram. Entraram no estádio estiveram também aos molhos, estiveram sem máscara, estiveram perfeitamente à vontade, festejaram, gritaram, saltaram uns por cima dos outros, enfim, sem problema absolutamente nenhum. Quando há tão pouco tempo, nós tivemos no fim do campeonato nacional uma multidão enorme de adeptos do clube que foi campeão, fechadas do lado de fora do estádio, porque não podiam entrar para celebrar. Ou seja, tudo é admissível para esta gente que veio de fora, mas não é admissível para os nacionais. E logo a seguir temos as festas, os santos populares, tão comuns e tão importantes para a nossa cultura, tão significativos para o convívio da população, mas imediatamente as autoridades vieram-nos dizer que não, senhor, não há festas populares para ninguém. Isto é assim mesmo, continuamos a ter que lutar contra a pandemia, portanto toca a ficar cada um no seu cantinho e continuamos com as mesmas restrições.
É claro que nós ouvimos algumas pessoas a dizer que não, isto correu tudo muito bem e as pessoas foram muito cívicas e a esmagadora maioria dos adeptos portaram-se como devia ser. É claro que as autoridades nunca vão assumir, como não assumiram em relação aos festejos do Sporting campeão, qualquer tipo de responsabilidade. Se os números crescerem no Porto, não tem nada a ver com a presença dos ingleses cá, porque eles ficaram em bolha, acredita quem quiser. O que ficou claro nesta ocasião é a diferença de tratamento. E isto é que tem provocado realmente alguma angústia e alguma revolta, e acreditamos que ela é justificada por parte de muita gente que diz não pode ser assim, então como é que é? Uns são tratados de uma maneira, outros são tratados de outros. O que nos leva a olhar para a Bíblia como cristãos e suspirar de satisfação, porque a palavra nos diz de uma forma muito clara que para Deus não há distinção de pessoas. Nós podemos achar que há, mas basta pensarmos naquilo que é o meio de salvação que a Bíblia nos apresenta. A esmagadora maioria das religiões do mundo, ou podemos dizer todas as religiões do mundo, à exceção do cristianismo bíblico, apresentam a necessidade do homem se religar a Deus. Por isso, religião. Religar, ligar-se novamente, porque o homem está separado de Deus. E como é que o homem faz isto? O homem tenta encontrar a Deus. O homem tenta inventar uma forma pela qual Deus possa ser agradado. Isto tem a ver com obras, coisas que nós fazemos. Passa por coisas boas que fazemos na nossa vida, passa por certos atos religiosos que nós temos que praticar. As religiões aí dividem-se sobre o tipo de coisas que é necessário. Quanto é necessário nunca se explica, porque na verdade não se sabe. Ninguém que pratica obras à espera de ser salvo tem a certeza absoluta de que conseguiu já praticar o suficiente para garantir a salvação. Mas é isto que nos ensinam as religiões do mundo. E quando nós olhamos para este método de salvação, nós percebemos que é como a bolha dos ingleses em Portugal. Não é igual para toda a gente. É evidente que para algumas pessoas é mais fácil praticar boas obras. Quem nasceu em casas ricas, quem cresceu com todos os confortos, quem foi criado com um certo tipo de educação, tem mais facilidade em portar-se de uma certa forma, em, digamos, ser um bom cidadão, do que aquele indivíduo que nasceu na miséria, que nasceu com muita dificuldade, cujos pais não conseguiam lhe dar uma boa educação, que nasceu num bairro degradado, que foi cercado de muita coisa ruim desde o início da sua vida, naturalmente não está inclinado para um comportamento social que outros diriam que é o necessário para se poder agradar a Deus. Distinção de pessoas, acepção de pessoas. Uns têm mais facilidade do que outros, dizem as religiões do mundo. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos todos pecadores, que nenhum de nós tem qualquer hipótese de chegar a Deus. A Bíblia diz que todos nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Todos estamos condenados. Isto não pode ser diminuído. O seu pecado não é menor do que o meu. O nosso pecado é em comum. Todos nós somos pecadores e todos nós fizemos e ainda faremos coisas que são suficientes para nos afastar e nos condenar eternamente. E a Bíblia diz de forma clara que ninguém vai conseguir a salvação pelos seus próprios meios, esforçando-se ou trabalhando muito. A única forma disto ser alcançado é através da graça de Deus. Ou seja, Deus nos oferece aquilo que nós não merecemos. Como é que Ele faz isto? Através da cobertura dos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava ali a sofrer por causa da nossa maldade. Ele estava ali a pagar a pena, que era a nossa condenação. E ao fazer isto, ao morrer pelos nossos pecados, Ele então permitiu que esta salvação chegasse a nós. O que é que nós somos chamados a fazer? Reconhecer o nosso pecado. Pedir perdão a Deus confessando as nossas faltas. Acreditar que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e receber aquilo que é a salvação que Ele nos oferece. Isto é igual para todas as pessoas em todo o mundo. Não é mais fácil nem mais difícil para ninguém, porque não implica um nível social ou um esforço nosso. Implica apenas o reconhecimento do pecado, um pedido de perdão sincero ao Senhor e uma fé genuína que nos é dada por Deus para confiar na obra de Jesus. Igualdade de pessoas, Deus não faz acepção e não faz distinção. E diante disto o cristão diz, aleluia, louvado seja Deus, por uma salvação maravilhosa que está ao alcance